A lista de dificuldades do paciente é um dos primeiros marcos do raciocínio clínico em terapia cognitivo-comportamental. Quando falamos de TCC orientada por formulação de caso, estamos falando de uma abordagem que se organiza em 3 elementos centrais: avaliação, formulação e intervenção. As informações que coletamos na avaliação são utilizadas para construir uma hipótese clínica, a formulação de caso, que vai orientar todo o planejamento de tratamento. E é justamente nesse início que a lista de dificuldades aparece como um ponto fundamental. Porque antes de explicar o funcionamento do problema, antes de pensar em intervenção, o terapeuta precisa responder uma pergunta básica: quais são de fato as dificuldades desse paciente? Mas antes de seguirmos, seja bem-vinda à Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco em desenvolvimento de competências clínicas. E você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Na TCC, quando falamos em dificuldades ou problemas, estamos nos referindo a um conjunto amplo de áreas da vida. Isso pode incluir sintomas psicológicos, questões interpessoais, dificuldades no trabalho ou estudo, problemas de saúde, questões financeiras, familiares, entre outras. Ou seja, uma formulação de caso consistente não olha apenas para um sintoma isolado, mas busca compreender o conjunto de dificuldades e como elas se relacionam entre si. E aqui entra um ponto clínico importante. Nem sempre o que aparece ser um único problema deve ser tratado como um único item. Por exemplo, um paciente pode chegar com um diagnóstico de depressão maior, mas pode haver comportamentos específicos que precisam ser destacados, como isolamento social ou baixa adesão ao tratamento. Mesmo que esses elementos façam parte de um quadro maior, eles podem ter relevância clínica própria e, por isso, precisam aparecer na lista de dificuldades. Outro ponto importante é que nem todas as dificuldades virão prontas na fala do paciente. Muitas vezes o terapeuta precisa observar aspectos como apresentação não verbal, padrão de interação, dificuldade de comunicação ou comportamentos de esquiva podem não ser nomeados diretamente, mas trazem informações valiosas sobre o funcionamento do paciente. E, em alguns casos, o paciente pode não reconhecer determinados aspectos como um problema. Nessas situações, o objetivo não é confrontar imediatamente, mas abrir espaço para investigação. Algo como: podemos considerar isso como uma possibilidade e ir observando juntos ao longo do processo. Isso mantém a postura colaborativa e respeita o tempo do paciente. Mas afinal, como construir essa lista na prática? O primeiro passo esse processo é colaborativo. Por isso é importante iniciar com uma psicoeducação simples sobre o porquê de estarmos fazendo isso. Já na primeira sessão, o terapeuta comunica ao paciente que será importante registrar e organizar as dificuldades que o levaram a buscar acompanhamento. Isso ajudará a manter o foco da terapia nas questões centrais, em vez de responder apenas às dificuldades da semana, permitindo assim um tratamento mais direcionado e consistente. Podemos pensar na seguinte situação: o paciente chega e você o acolhe em um momento inicial de escuta. A partir da pergunta: o que te trouxe aqui? Após a explanação, a psicoeducação pode seguir da seguinte forma: pelo que você me trouxe até aqui, entendi que existem várias áreas da sua vida que estão sendo afetadas. Para conseguirmos organizar melhor nosso trabalho e focar no que realmente importa para você, pensei em montarmos juntos uma lista das principais dificuldades que você está enfrentando. Assim conseguimos ter mais clareza do que queremos trabalhar ao longo da terapia. Faz sentido para você? Ou ainda, às vezes, quando estamos lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, pode parecer que está tudo misturado. A ideia de organizarmos isso em uma lista é justamente ajudar a entender cada parte e pensar por onde começarmos. O que você acha? Essa psicoeducação já tem uma função importante: organizar, validar e reduzir a sensação de sobrecarga. A partir disso, começamos a levantar as dificuldades sempre priorizando o aqui e o agora, porque são essas dificuldades atuais que vão orientar o início do tratamento. Com o passar do tempo, pode-se desenvolver o entendimento das origens das dificuldades presentes, mas não é uma condição necessária para este nível de conceitualização descritiva inicial. E é importante que essa lista seja construída com linguagem simples, muitas vezes utilizando as próprias palavras do paciente. Mais do que classificar tecnicamente, o objetivo neste momento é compreender a experiência subjetiva. Para o terapeuta, a lista é o primeiro estágio para ver o mundo através das lentes do paciente. E, a partir disso, descrever as dificuldades presentes em termos da TCC. Outro ponto fundamental nesse processo é investigar não apenas o que o paciente faz, mas também o que ele deixa de fazer. A esquiva muitas vezes mascara dificuldades importantes. Perguntas como:
Tem algo que você sente que deveria estar fazendo, mas não está? Existe alguma situação que você tem evitado ultimamente? Podem ajudar a acessar áreas que não aparecem espontaneamente. E essa lista inicial pode ser formulada nesse primeiro momento, nas primeiras sessões, da seguinte forma. Depois de levantar a lista, entramos em um segundo passo importante: compreender o impacto de cada dificuldade. Porque não basta saber o que está acontecendo, precisamos entender o quanto aquilo afeta a vida do paciente e precisamos acessar os significados do paciente. Aqui o terapeuta pode explorar com perguntas abertas como: de que forma isso impacta o seu dia a dia? Como isso afeta as suas relações? O que mudou na sua vida desde que isso começou? Como você se via, se comportava, se sentia antes disso estar presente? Essas perguntas ajudam a acessar não só o sofrimento, mas também valores, perdas e áreas importantes da vida do paciente. E isso fortalece inclusive a aliança terapêutica, porque demonstra interesse genuíno pela experiência dele e, para nós, o entendimento do universo do paciente, que é único. Após essas perguntas gerais, começamos a buscar uma compreensão mais completa com uma curiosidade genuína, incentivando o cliente a observar maiores detalhes. Por exemplo, temos uma lista das dificuldades principais nas quais você quer trabalhar. Agora, seria realmente muito útil se você puder me falar um pouco mais sobre como cada uma delas afeta a sua vida. Por exemplo, que impacto as preocupações excessivas com o trabalho têm na sua vida? Em seguida, podemos introduzir a classificação do impacto causado pelas dificuldades para nos ajudar com o próximo passo, que será a priorização das demandas no acompanhamento. Podemos dizer algo como: para que eu consiga entender melhor o peso de cada uma dessas dificuldades, vou te pedir para me ajudar a dar uma nota para cada uma delas. Pensando em uma escala de 1 a 10, onde 1 seria nenhum impacto e 10 um impacto muito alto, onde você colocaria essa dificuldade? Essa etapa ajuda a tornar o processo mais concreto e permite visualizar quais áreas são mais sensíveis naquele momento. Só o cliente sabe o impacto relativo de cada questão. E por fim, chegamos à priorização, porque na prática clínica não trabalhamos tudo ao mesmo tempo. A priorização das dificuldades ajuda a organizar o processo terapêutico e a reduzir a sensação de sobrecarga, tanto para o paciente quanto para o terapeuta, ao permitir que a lista seja formulada como uma oportunidade de lidar com uma dificuldade de cada vez, de forma eficiente e em pequenos estágios. Além disso, contribui para a construção de uma estrutura nas sessões terapêuticas, considerando que, em geral, são necessárias várias sessões para trabalhar cada grupo de dificuldades. E, obviamente, é preciso relembrar que dificuldades, problemas que colocam em risco a vida do paciente, estes sim, são critérios número 1 para a demanda a ser trabalhada logo de início na terapia. Não existe um critério rígido ou uma delimitação única para definir quando uma dificuldade deve ser priorizada na terapia. No entanto, quando uma dificuldade apresenta um score mais baixo, por exemplo, 3 ou 4 em uma escala de 1 a 10, terapeuta e paciente podem avaliar se ela representa de fato uma área que demanda intervenção naquele momento, especialmente quando há outras dificuldades com maior impacto. As dificuldades podem ser priorizadas a partir de diferentes critérios como importância atribuída pelo paciente, intensidade do sofrimento gerado, urgência, facilidade de mudança. Esses critérios frequentemente interagem entre si. Por exemplo, uma dificuldade pode ser altamente angustiante, crônica e de difícil modificação. Ainda assim, pode receber uma prioridade menor no momento, quando comparada a outra dificuldade que gere menos sofrimento, mas que é percebida como mais acessível à mudança, favorecendo ganhos iniciais no processo terapêutico. Podemos definir de forma colaborativa da seguinte forma: o que hoje está sendo mais difícil para você? O que você sente que mais precisa de atenção nesse momento? Olhando para tudo isso, por onde você acha que faria mais sentido começarmos? E aqui entra um ponto importante do raciocínio clínico. Nem sempre vamos começar pela dificuldade de maior gravidade. Às vezes, faz mais sentido iniciar por algo mais acessível à mudança, que possa gerar engajamento e sensação de progresso. É o raciocínio clínico, através do repertório clínico e a expertise do terapeuta, que avalia e define colaborativamente com o paciente. Outro aspecto relevante é que algumas dificuldades podem estar relacionadas entre si e, ao intervir em uma,
podemos impactar outras. Isso é uma tarefa para o raciocínio clínico do terapeuta. Quanto mais competências desenvolvemos, mais prática, mais refinamos essa percepção sobre as diferentes demandas e suas interações. E um exemplo final desse processo descrito em etapas e realizado colaborativamente pode ser o seguinte. Perceba então que construir a lista de dificuldades não é apenas uma etapa inicial burocrática. Ela é, na verdade, o primeiro nível de conceitualização do caso já acontecendo. É nesse momento que o terapeuta começa a desenhar as lentes do funcionamento do paciente, antes de avançar para explicações mais profundas sobre origem e manutenção dos problemas. Quando bem elaborada, essa etapa traz ganhos importantes, alinha expectativas, organiza o processo terapêutico, fortalece a colaboração e orienta decisões clínicas mais precisas ao longo do tratamento. Por isso, desenvolver essa habilidade não é apenas aprender a fazer perguntas, é aprender a escutar, organizar e traduzir a experiência do paciente em termos clínicos úteis para o tratamento na terapia cognitivo-comportamental. E esse é um dos primeiros passos para sair de uma prática baseada apenas em intervenções e avançar para uma prática guiada por raciocínio clínico em terapia cognitivo-comportamental, que ofereça significado, direção e mudança consistente para o paciente. Espero que este conteúdo contribua com a sua prática clínica e o desenvolvimento de competências na TCC. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!